falar sobre relacionamento com vínculo. Então as pessoas me perguntam no consultório, qual é a maior demanda que chega pra gente nos consultórios que a gente tem aqui em São Paulo, na região da Berrini? E aí todo mundo fica muito curioso e acredita que é ansiedade, depressão, assuntos como esse, né, que hoje representam aí o mal do século. E não. Sabe qual é a maior demanda que eu recebo hoje nos meus consultórios? O tema relacionamento. E as pessoas estão ansiosas e deprimidas porque elas não sabem mais se relacionar. Então, o que acontece? Ansiedade é causa ou ansiedade é consequência? Depressão é causa ou depressão é consequência? É consequência. Consequência do quê? Dessa dificuldade, dessa limitação que a gente tem hoje em se tratando de relacionamento. A gente desaprendeu a se relacionar. A gente ouve muito falar em relacionamentos tóxicos, abusivos, e é verdade. As pessoas, nós, estamos cada vez mais tóxicas e abusivas e intolerantes umas com as outras. A gente aprendeu a se defender, a se proteger da vida das pessoas. A gente entende ser humano como algo aversivo. A nossa natureza é muito compassiva. Nós nascemos preparados e abertos para amar. A gente precisa do amor. Acontece que, à medida em que a gente vai se relacionando e se colocando no mundo, parece que esse amor ele vai se perdendo e se desfazendo, né? A gente fica com muito medo de amar. A gente tenta a todo custo se proteger do amor, porque na verdade o amor ele está diretamente relacionado à dor, ao medo de ser rejeitado, ao medo de ser abandonado. Então a gente já antecipa um cenário que pode vir a acontecer como se fosse uma forma da gente se preparar para o sofrimento. Mas o que acontece quando a gente faz isso? A gente também se protege do amor. A gente fica resistente ao amor. A gente fica com medo do amor. Então, o medo de sofrer pelo amor traz a proteção, traz a defesa, traz os relacionamentos líquidos. O ser humano, à medida em que ele vai se relacionando com o mundo, com as pessoas, e eu falo isso desde pequeno, desde a infância, nas nossas relações, na escola, nos diferentes contextos e ambientes, a gente vai entendendo que aquele comportamento da pessoa causa alguma coisa diferente na gente, porque o corpo responde a esse comportamento que vem do outro. As nossas emoções, elas são de natureza fisiológica. Nós não controlamos a nossa emoção. Então, desde cedo, a gente vai prestando atenção nesses sentimentos. A gente não aprendeu a nomear os nossos sentimentos, mas a gente sente e sabe o que é positivo e o que é aversivo. Então, é de uma forma, às vezes consciente, né? Em que eu paro, penso e analiso, o que eu faço? Eu vou me questionando, eu vou aprendendo estratégias e muitas vezes essas estratégias não são conscientes, eu não tenho total clareza delas, mas eu vou aprendendo estratégias para me defender daquilo que machuca, daquilo que dói. É muito interessante isso, né? A gente racionalizou tanto as relações que a gente não tá mais sentindo o amor. A gente sente o medo, a ansiedade, a gente sente a tristeza, a gente sente a raiva, a gente sente a frustração, mas a gente não tá sentindo mais o amor. Mas a gente precisa do amor e a gente tá buscando isso na nossa vida de alguma forma ou de outra. O que é o propósito? A gente vem falando muito de propósito nos tempos atuais. As pessoas precisam se conectar com algo, aquilo precisa fazer sentido. Elas precisam se sentir pertencentes, precisam se sentir amadas. Então a gente busca isso incessantemente. Mas e como é que a gente vai construir essa conexão com o outro? Nesse tempo todo, nesses 10 anos de consultório, atendendo um volume grande de pessoas dos mais diferentes perfis, idades, jovens, adultos, enfim. E eles sempre trazem como queixa alguma situação que eles estão vivendo, ou no trabalho, ou na vida afetiva, de casal, relacionamento com a família. E aí, o discurso é muito pronto. Então eles falam assim, olha, Tayana, a psiquiatra me encaminhou porque eu tô com um quadro de ansiedade. E aí quando eu vou entendendo aquela história, eu vou vendo que não
não é a ansiedade a causa do problema dele. Porque eu preciso entender a causa dessa ansiedade. Hoje, as relações, elas estão muito líquidas. Por que líquido, né? Porque a gente vive numa era da tinderização da vida. A gente vive numa era em que os relacionamentos, eles, da mesma forma que a gente consome conteúdo, e aí esse conteúdo não é mais atual, a gente também faz isso nas nossas relações, né? A gente descarta as pessoas pela inovação, pela vida acelerada que a gente leva, pelo tanto de estímulos que a gente é exposto hoje, né? A gente já acorda de manhã, já liga o celular, já tem uma série de informações, tudo ali ao nosso alcance. E aí, num processo muito natural, a gente acabou fazendo isso com as nossas relações. Esse é o contexto que a gente lida hoje. Zygmunt Bauman fala sabiamente e traz esse termo, esse conceito que são relações líquidas. A vida está líquida.